Olá, meus amigos, boa noite, muito boa noite. Boa noite. É com, Ao muito, microfone. é com muita alegria, né? Serginho, boa noite. Tudo bem? Boa noite, meus amigos, pessoal da Rede Amigos, Fraternidade, Sintonia da Esperança. Grande abraço aos amigos. É com muita alegria, né, gente, que a gente está aqui em mais um Sintonia de Esperança, não é? Sim. Hoje, já com esses amigos que são conhecidos de todos, são amigos queridos, irmãos nossos do coração, aqui de Araraquara, a nossa Morada do Sol. Tanto o Serginho como o Zé Henrique já participaram aqui um monte de vezes do Sintonia. É sempre uma alegria quando a gente participa, não é? Como o nosso amigo Paulo César Fernandes, boa noite, meu amigo, está colocando aqui uma bênção esses três irmãos juntos. É realmente uma bênção estar com eles, né, Paulo? É uma alegria estar com o Sérgio, estar com o Zé, né? Essas pessoas muito queridas. E também estar com vocês, né? Esses amigos, boa noite a todos. Todos os amigos aqui, a Jussara, o Amaro, a Teia, a Cleo, a Ivanise, amigos aí do Brasil todo, né? E também de fora do Brasil, que já estão participando com a gente, que já estão conosco, né? Mandando suas mensagens. Sejam todos bem-vindos a esse Sintonia de Esperança de número 97. 97, hein, gente? Tem que comemorar o número 100 agora, hein? É, Tem que o fazer número uma 100. festa, hein? Estamos Número chegando, redondo. estamos chegando no 100, estamos chegando no 100. Não é? É Bom, eu já apresentei um pouquinho, né? O Sérgio Sanches. O Sérgio é trabalhador espírita aqui de Araraquara, lá da Casa Espírita Luz e Caridade, não é? Dirigente dos trabalhos lá. Também foi dirigente durante muito tempo aí de uma comunidade terapêutica para tratamento de adictos, né? Desempenha um trabalho junto da doutrina que a gente sabe é essencial, não é de hoje. Então é muito bom estar com ele. O Zé Henrique, o Martiniano, Zé Henrique Martiniano, né? O Zé Henrique, esse nosso amigo querido, trabalhador aqui, espírita também, lá do Obreiros do Bem, né, da Casa Espírita Obreiros do Bem, músico, depois ele é engenheiro, mas aí o Serginho também, gente, e o Sérgio também, o Sérgio Sanches, eu não posso deixar de falar, o Sérgio é músico, né, músico, artista, né, artista aí de mão cheia, a gente já viu, o Zé Henrique, músico, artista, o Zé que fez aqui, a gente já mostrou para vocês, e eu vou mostrar de novo, é que eles estão na prateleira de cá. Daqui a pouco, a hora que eles estiverem falando um pouquinho, eu escapo e vou pegar, porque eles estão na prateleira ali do Chico, não é? Então eu tenho que pegar ali na prateleira do Chico os livros aí que foram organizados pelo Zé, não é? O Número Infinito e Mensagem dos Poetas Mortos, além de outros trabalhos que o Zé tem desenvolvido dentro no aspecto artístico, né? E também junto à doutrina. Enfim, são irmãos, são trabalhadores muito queridos, muito dedicados. E hoje, gente, com dois artistas, nós não poderíamos falar senão de arte, né? Ô, Gustavo, você me permite antes, meu querido Vamos amigo? lá, Serginho. É assim, eu acho o seguinte, primeiro eu queria dar o parabéns para você pelos 40 anos seu, né, de vida, já entreguei já a idade, e também eu queria parabenizar, né, a você, a Mireia, pela vinda da Maria, essa criança maravilhosa, né, que vocês estavam aguardando. Isso é uma bênção para todos nós, e você merecidamente, né, com essa criança maravilhosa chegando. Parabéns a você, a Mireia, viu? E a Maria,
E a gente agradece aí a sua presença também, que é advogado, é psicólogo, é um apreciador dos Beatles também. Né? Ele só falou de nós, né, Zé? E um craque aí na doutrina espírita também, estudioso, né? Aqui, se a gente falar de algum escorregão, ele conserta. Ele já está aí para dar esse filtro aí. Até parece, viu, gente? Ô, Serginho, o Paulo já tinha entregado meia idade, viu? O Paulo já entregou ali, ó. Verdade, estou vendo aqui nos comentários ali, ó. O Paulo, esse querido amigo nosso, né, o Fernandes, né, nossa, também grande, são amigos, né, trabalhadores, então isso é que enriquece, né, a nossa caminhada, né, tantos amigos queridos, pessoas dedicadas. Exatamente. E, gente, o lance dos Beatles aí é uma paixão, assim, muito nossa aqui, né? O Zé, ele não é, assim, tão confesso, sabe? A respeito dos Beatles. Sabe o que eu tenho Ele vive pegando no pé do Sérgio. Ele é mais jazzista. Ele é jazzista. Olha, eu sou mais da banda do jazz, mas eu acabei de falar para o Sérgio aqui, antes aqui do programa, ligando para ele, aqui eu falei para ele que eu chamo o Sérgio de McCartney, né? Sérgio McCartney Sanches. Sérgio McCartney Sanches. Eu falei para ele, o McCartney é um dos maiores compositores de música popular do mundo, de todos os tempos. Com certeza. Essa é a minha opinião, tá? Não, mas Então, as grandes músicas dos Beatles e tal são composições do McCartney. Tem composições bonitas também do John Lennon, tem do George Harrison também, mas as melhores em quantidade, em qualidade, na minha opinião, são do McCartney. Então, eu sou fãzíssimo dos Beatles e do Paul McCartney, principalmente. Você está vendo, Gustavo? Você está vendo? Vocês estão vendo? Sérgio, ele esconde ali, mas depois ele acaba entregando, a gente sabe disso. Mas, meus amigos, vocês estão vendo, né? São dois artistas de mão cheia, né? É gente que entende. E é por isso que o tema é esse, né? A arte na literatura espírita. Né? Que a gente vai intercalar com músicas também, né? Tem algumas Exatamente. músicas, né? A gente vai intercalar para ilustrar também. E vamos citar, né, com esse tema, vamos citar vários livros da literatura espírita que falam sobre a arte, né, a música e outras artes também, como o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, Ivone Pereira, Devassando Ivone Pereira tem vários livros, né, que ela cita esses trabalhos, a Joana de Ângeles também, os livros do Emmanuel, Renúncia e O Consolador, 2 livros do Emmanuel que ele fala muito sobre esse tema, e também livros do Leon Denis, 2 livros do Leon Denis que eu gosto demais, que são O Espiritismo na Arte e O Grande Enigma. Então, esse seria, assim, uma síntese, se a gente conseguir citar todo mundo, né? Que tem muita coisa aqui. Mas vamos começar, pelo menos. Uma síntese das obras que serão abordadas aí, gente. Exatamente. Então, quase vocês estão vendo... dar para falar o nome das obras, quase. Exatamente. Vocês estão vendo que conteúdo tem de muito. Tem de muito, muito mesmo, né? Mas, para a gente começar, né, já a entrar no tema, e antes da gente entrar no tema, eu gostaria de convidar o Sérgio, o Zé, todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, aqueles que vão nos assistir aí depois, né, que vão assistir o vídeo depois, para que juntos a gente possa elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer a Jesus, agradecer por mais esse dia, agradecer por mais essa oportunidade de vida, agradecer por mais esses momentos benditos em que nós estamos aqui compartilhando as experiências que nos são trazidas em nossas vidas. Agradecer por termos a oportunidade de estarmos em conexão com corações amigos,
com corações que tanto trabalham, que tanto lutam em favor do bem e da divulgação da doutrina espírita. Agradecer a Jesus por tudo quanto nós recebemos em nossas vidas, inclusive as dificuldades, as provas, porque nós sabemos que tudo serve para o nosso crescimento e para o nosso aprimoramento. E por fim, nós rogamos que essas energias de paz, de amor, de alegria que nos envolve, possam também chegar a todos os nossos irmãos em humanidade, especialmente aqueles que estão agora em sofrimento, em dores, em desespero, em aflições, que eles sejam envolvidos por todas essas energias e consigam assim serem fortalecidos, amparados, consolados para continuar as suas caminhadas. E que Jesus abençoe a nossa noite, abençoe os nossos propósitos e a participação de hoje. Que assim seja. Bom, meus amigos, para a gente começar aí, eu vou soltar uma provocação e vou só desaparecer um pouquinho, enquanto eu vou pegar os livros aqui, né, do Zé, para ir mostrar durante... Ó, a Maria está participando com a gente aí, vocês estão vendo, né? Muito bom. Muito bom. Ele vai levar a mamadeira da Maria agora lá. Não, é só, a alimentação é só com a mãe. Só com a mãe, né? Só com a mãe. Okay. E aí, gente, eu queria... A gente está falando, né, a arte na literatura espírita, a gente falou muito arte, e é importante a gente ter, Sérgio, Zé, essa ideia de arte, não ter, assim, uma ideia de arte espírita, sim, não é? O que vocês podem dizer a respeito disso? Porque, às vezes, a gente fala assim, o Zé Henrique se dedica à arte espírita. Não é a arte espírita, né? O Sérgio faz música de arte espírita. Não é a arte espírita. Sim. É arte dentro do contexto da doutrina espírita. Expliquem para a gente aí e mergulhem no tema. Eu já volto. Bacana. Ó, Zé, você me permite, é o seguinte, nesse pensamento do Gustavo, a gente poderia assim, até começar da seguinte forma. O espiritismo na arte do Leon Denis, ele fala o seguinte, é o que ele está dizendo agora, chega um momento que a palavra e o gesto, né, já não é mais suficiente para traduzir as emoções da alma. Olha que bonito isso. Chega um momento que a palavra e o gesto, né, já não são mais suficientes para traduzir aquilo que você quer, as emoções da alma, né? Então, aí existe o senso da literatura, o senso da música, que começa a despertar, né? E aí a pessoa começa a absorver. É natural. E isso, praticamente, não é somente arte espírita, é uma consequência do seu desenvolvimento, né? Penso assim, no seu caminhar, de repente você começa a buscar coisas mais interessantes, né? Independente da música, não é? Na verdade, independente do tipo de música, né? Sim. Eu acho que... Vou fazer só um parênteses aqui, já que a gente está falando do Leon Denis. O Leon Denis, ele é contemporâneo do Kardec, né? Na verdade, ele é 40 anos mais novo que o Kardec. Então, quando o Kardec faleceu, desencarnou, o Leon Denis continuou ainda por muito tempo divulgando o espiritismo. E o Leon Denis, além de escritor e palestrante espírita, ele trabalhava com comércio de couros, né, produtos de couro, e ele viajava a Europa inteira distribuindo esses produtos, e nessas viagens ele sempre agendava palestras e divulgação dos livros espíritas, né? Então ele foi um grande divulgador do espiritismo. E o Leon Denis, ele é um dos autores que mais fala sobre as artes, né? A importância das artes e tal. E esse livro que o Sérgio citou, Espiritismo na Arte,
Ele foi lançado inicialmente na Revista Espírita, né, como edições mensais, e tiveram 10 comunicações do espírito, o Esteta, que a gente aqui lendo o livro diz que era um grande artista do Renascimento. Eu já conversei aqui com várias pessoas, inclusive um que eu cito aqui que concordou comigo é o Arthur Valadares, que seria o Leonardo da Vinci, né? Pelo que eles falam lá, uma outra possibilidade seria o Michelangelo, que seria um outro grande artista da Renascença. Porém, o Michelangelo não era músico, ele era escultor, pintor, tinha vários atributos, né, das artes, mas não era músico. E o Leonardo da Vinci era músico. E como esse livro fala muito sobre música, a gente conclui que deve ser o Leonardo da Vinci, né? Sim. Que legal, cara. É assim, a gente vai fazendo uma reflexão, Zé, que é o seguinte: isso é ascensão, né? Como o próprio Leon Denis fala, ele fala nos livros aí, também no Espiritismo da Arte, é a ascensão do espírito, entendeu? Em direção a níveis mais elevados. Então, a gente está falando de arte como reflexão, nós estamos falando de poesia, nós estamos falando de música, estamos falando da pintura, estamos falando da escultura, quer dizer, toda a forma de arte, né? Então, é assim, a gente chega à seguinte conclusão, que Deus é tão bom, é tão misericordioso, né, que oferece assim, para que o ser humano não se embruteça tanto. Então, traz esse tipo de condição, né, que é a arte em si, para que a vida da gente seja um pouco mais menos difícil, digamos assim, não é? Então você, por exemplo, você verifica hoje a questão do seguinte, no tempo que nós estamos vivenciando, enfim, a gente vê que tem um acolhimento muito grande da arte para as pessoas em relação ao que está acontecendo. As pessoas se apegam muito o quê? Na arte em si, na música, na poesia. As pessoas nunca leram tanto como estão lendo agora, né? Na literatura, na música, enfim. Existe um acolhimento, né? Agora, a questão do tipo de música, o tipo de literatura, já é uma outra questão que eu acho que nós vamos até comentar aqui. Mas a princípio, nesse aperfeiçoamento do espírito, é para que a gente não fique tão embrutecido, né? Então a gente vai, como o próprio Gilberto Gil dizia o seguinte, que ele é todo coração, né? Então, que ele é todo coração. Então, para ele é difícil ele se envolver com um monte de coisa, porque ele é todo coração. Quer dizer assim, ele falando sobre a condição dele enquanto ser humano encarnado, né? Porque ele é um homem inteligente também, né? O Gilberto Gil, ele é bem espiritualizado em certas questões. Então, quando ele cita... né, Sérgio, levando em conta o que o Gustavo falou no início, Sim. Embora ele não seja espírita, né, que até onde a gente sabe, Sim. Ele fez músicas altamente espiritualizadas. Espiritualizada, né? Lógico. Aí aí a questão da gente verificar, né? Imagina você viver sem a arte, Zé. Então eu estava analisando o seguinte, né, para a gente. Imagina assim, eu vou citar coisas aqui que assim, que todos nós conhecemos, né, os simples mortais. Imagine você sem ter um quadro do Da Vinci, sem uma música do Bach, sem os livros do Chico Xavier, sem o Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky. Imagine a gente sem o Charlie Chaplin. Imagine você sem um Shakespeare, as obras Hamlet, Romeu e Julieta. Né? Aí com o Gustavo, que se ele tivesse aí, imagine sem os Beatles. Sabe? É lógico que é proporcional à evolução, à criatividade de cada pessoa, né? Ainda nisso, a gente sabe que é o seguinte, eles costumam dizer assim, Zé, que
esse estado de arte, de beleza, de busca e tal, é um reflexo, né? É um reflexo daquilo do esplendor que é. Existe do lado de lá, né? Entendeu? Mas assim, mano, estamos a caminho, né? Então a gente vai se adaptando, né? Algumas coisas. Como eles mesmos falam, de grau em grau, eles sabem que a subida é difícil. E tem uma frase, viu, Sérgio, para sintetizar essa ideia, É. do Nietzsche, que também era um filósofo bem. O Paulo Sérgio, o César está aí assistindo a gente, né? Ele pode falar mais com categoria sobre o Nietzsche, né? Mas uma frase famosa do Nietzsche é o seguinte: a vida sem a música seria um erro, né? Então isso expressa bem o que ele sentia, assim, né? Porque você imagina você não poder ligar nenhum momento um rádio, um som, ouvir um fone de ouvido, ou tocar um violão, ouvir uma música de alguma forma, né? Então é uma coisa que resume bem a importância das artes, né? Sem dúvida, a música que eleva, né? A dança que inspira, enfim. Sim. E esse livro, Espiritismo na Arte, ele foi lançado em 1922, né, na revista Espírito, e depois foi condensado num livro que se chama O Espiritismo na Arte. Tem 2 espíritos que colaboram com esse livro. Um é o esteta, que a gente acha que era o Da Vinci, né? Várias pessoas que eu já conversei. E o outro é o Jules Massenet. Jules Massenet, que é um maestro francês também da época do Kardec, que fez músicas belíssimas, né? Óperas, né? Tem Meditação por Thaís, que todo mundo deve ter ouvido já, que é cantar um trechinho. Sim. Então, toca em casamentos, toca em centro espírita, em momentos de elevação e tal. Então, é um músico muito importante. E eles trazem muita informação. Eu sugiro... uma das coisas que é mais destacada nesse livro é o mecanismo da inspiração, né? Quero até ler um trechinho aqui, que eu separei. O espírito, quando está liberto da matéria e chegou a uma certa elevação, pode transmitir seu pensamento diretamente a seres ainda encarnados. Daí, os fenômenos da inspiração. Então, às vezes a gente acha que fez uma música um pouquinho melhor e tal, mas de repente a gente não sabe até que ponto. Isso quando é a inspiração, que é uma coisa que você está ali consciente, né? Você tem o conhecimento, você estudou música e tal, mas a inspiração é um fenômeno mediúnico de um espírito te dando, ajudando você a compor ou a interpretar. Às vezes você assiste um show, né? Assiste um show dos Beatles, como o Gustavo chegou aí, vamos citar os Beatles de novo aqui. Às vezes você ouve um show dos Beatles, a mesma música, e num show ela está, como diz o Tato, né? O Tato diz assim, tem vezes que ele toca que está legal, e tem vezes que eles tocam que está muito legal, né? Está muito inspirado, muito bacana. Sim. Então, tem essa diferença. A mesma música, com os mesmos músicos tocando, tem dia que ela está boa e tem dia que ela está ótima, né? Então, existe... O que é isso? Isso é a inspiração, é um fenômeno da espiritualidade inspirando, interagindo com os artistas, tanto na composição como na interpretação. E às vezes é um lance até mediúnico, viu, Zé?
Sim. que às vezes a pessoa que não é médium, digamos assim, um artista grande, ele tem a inspiração, mas na verdade ele é um instrumento, né? Ele é um veículo de ligação daqui para lá, enfim. E quando ele tem esses recursos para compor, para fazer isso, fazer aquilo, de repente ele está sendo ajudado sem saber. É muito comum isso, né? A Sim. espiritualidade vem ajudar. Essa inspiração, ela não vai atingir apenas espíritas, músicos espíritas, Sim, qualquer um. qualquer pessoa Qualquer um, está sim. passível de ter inspiração, de ser, né? Sim, Inclusive, isso é usado no português, né? Corrido, fala assim, sim, nossa, ele estava inspirado, né? Estava sim. inspirado, ou seja, segundo a definição do Leon Denis aqui, a inspiração vem do plano espiritual. Então, Tem mas coisas. eu acho que Aliás, pode. Pode aliás, a falar, gente pode Gustavo. falar lá dos médiuns inspirados, né? Tá lá no livro Sim, dos médiuns. sim, A gente sim, tá vê aí. Kardec falando, né, dos médiuns inspirados no que diz respeito à música, no que diz respeito à poesia, tem isso. E tem, olha que legal, Zé, você falou, né? Tem uma história do Divaldo Franco, eu não sei se vocês conhecem essa história. O Divaldo Franco disse que um determinado dia ele estava trabalhando lá na repartição que ele trabalhava, repartição pública que ele trabalhava, e estava tocando no rádio uma música da Dolores Duran, A Noite do Meu Bem. Uhum. Tem uma gravação do Milton Nascimento maravilhosa dessa música aí. E ele falou que ele ficou ouvindo ali e depois ficou com aquela música e ficou o tempo todo com aquela música, com aquela música, com aquela música. E aí ele se viu até cantarolando aquela música e tal, e de repente, ele diz que eis que o espírito de Dolores Duran surge para ele. Legal, que legal. E aí ele perguntou para ela, né, como se deu essa composição. E ela disse que ela estava sentada, né, num bar e tinha acabado de ter perdido um relacionamento, né? Eu acho que o seu companheiro dela havia falecido. Não era que tinha acabado, né? Mas ele tinha falecido e ela estava sentada no bar e tal. E aí ele se aproximou dela em espírito e ela sentiu ali, mas sentiu a presença dele e ela pegou um batom e um guardanapo, pediu um guardanapo e escreveu A Noite do Meu Bem. A Noite do Meu Bem ali. E aí Joana de Ângeles veio e disse para ele, né, você tá vendo? Né, até ela, em que pese as dificuldades morais que ela estava vivendo, que estava trazendo isso, aquilo, conseguiu obter uma inspiração, porque aquele que se empenha, se esforça no bem, se trabalha, dedica, não consegue a inspiração dos bons espíritos. Sem dúvida. E aí, Gustavo? caso... Não, completa. Não. Eu achei legal aí para ilustrar essa fala sua. Só trazendo mais um pouquinho de Livro dos Médiuns aqui também para a nossa palestra, a plateia também funciona como médiuns de sustentação. Então você imagina o artista como um médium ostensivo, fazendo a performance ali, interpretando, cantando ou tocando um instrumento. Se a plateia estiver concentrada, interagindo com o músico, prestando atenção e tal, aquilo vira uma energia assim de ganho para a performance maravilhosa. Se a plateia estiver assim conversando, ou não precisa ser um show, pode ser em qualquer lugar, pode ser ali num barzinho, numa festa de aniversário, o pessoal está tocando violão, o pessoal está conversando, contando uma piada ali, falando de outras coisas,
o som o som diminui. Se está todo mundo em silêncio, concentrado, prestando atenção naquilo, aquela plateia funciona como médiums de sustentação. E ali acontece uma coisa que não aconteceria com o músico tocando sozinho, em casa, sem uma plateia. É a vibração, né? Vibração. Vibração que é criada nesse momento. Agora, como também o Gustavo estava dizendo, e a gente analisa assim mesmo, a pessoa não conhece os mecanismos, mas a inspiração é muito forte, a espiritualidade atua e age. Assim, vamos pensar nesses grandes aí. Cara, para você compor a Jesus, a alegria dos homens, isso não é uma coisa normal, entendeu? É do Sebastião, é do Bach, né, Zé? Bach. Essa é do Bach. É Jesus, a alegria dos homens. Você cria isso é uma coisa assim que vem de outro planeta, entendeu? Matriz está em outro lugar. Quer dizer, são coisas assim que. Então, às vezes, são inspirações que eles têm, como tantos outros. A gente falou sobre o Van Gogh. Né? Imagina a pintura do Van Gogh e não vender um quadro enquanto vida, enquanto encarnado. Então, que acontece? É muito sofrimento também. Então, como o Leon Denis mesmo fala, o caminho é difícil, entendeu? Porque às vezes a pessoa pode ter essa inspiração, mas ele nem sabe, enfim, né, sendo médium ou não conhece os mecanismos do espiritismo, digamos assim, mas a inspiração vem. É lógico que ele é um veículo devidamente preparado. Aliás, é um ponto importante isso aqui, viu, Zé, também, Gustavo. A questão é o seguinte, não sei se vai dar tempo, né, vamos comentar depois, sobre a questão da Ivone Pereira, quando Chopin, que se tornou muito amigo dela, e o Chopin tem uma série de fatos interessantes aqui do Chopin, não sei se vai dar tempo, depois a gente comenta. E ele era, assim, uma pessoa muito melancólica e ela falou, olha, nós conseguimos, se você puder se manifestar, Chopin, tem que ser ele falava, só me manifesto através da música, eu não sei escrever. Ele só poderia se manifestar através da música para Ivone Pereira, né? Que trabalhava mais com a literatura. Então, mas ela tocava piano também. Mas ela não se achava em condições de receber uma música do Chopin. Aí eles mesmos falando a questão da espiritualidade, que de repente, no caso, assim, tem que ter um preparo. Porque às vezes a pessoa pensa que é mágica, às vezes, não sei, só pode ser um caso à parte aí. Mas de repente, ela falou: nós não temos condição de te receber a sua manifestação. A não ser algumas palavras e tal, porque ele falou: eu só me manifesto através da música. Então, aquela técnica, aquele exercício, a pessoa não tem. Entendeu? Tem que ser preparado. Veja bem, o Chopin, ele teve... O Chopin, nessa encarnação como Chopin, né, que foi no romantismo aqui, ele sempre foi muito deprimido, as músicas dele eram muito melancólicas, muito sentimentais e tal. E, aliás, o Chopin é um dos meus preferidos, dos músicos clássicos. Ele é um grande compositor, né? Também Beethoven, também um dos grandes. Mas o Chopin, ele teve relacionamento assim com a Ivone Pereira em outras encarnações, de música, inclusive. E ele chegou a falar para ela que ele poderia dar umas aulas de piano para ela, que ela ficaria em condições de receber as músicas e tal. Aí ela falou que não podia, que ela não tinha tempo, porque ela tinha a missão dela. O Chico também tem essa história. Eu vi essa história que o Chico ganhou um piano e que o Emmanuel falou para ele: pode dar esse piano, que você não vai ter tempo para isso. Tem uma chuva de livros aí para escrever, vai ficar tocando piano, né? Mas já pensou o que poderia ter vindo através do Chico, né? Se ele fosse psicografar música, né? E é tão legal o seguinte, né, cara? Porque o tema nosso aqui é a arte na literatura e o espírito. Então a gente tem que falar um pouco aqui
Então, por exemplo, no caso do Chopin, ela aqui encarnada, né? Ela também tinha Camilo Castelo Branco, mentor, Charles, enfim, Vitor Hugo, sabe? A Ivone. E aí ele se aproximou, e isso aqui é um dado que eu achei muito legal, muito interessante, o seguinte, que sim, por gostar do jeito dela, né? Enfim, diz que os espíritos gostam de serem amados, entendeu? Gostam de ser amigos. Olha que interessante isso, entendeu? Ele é muito generoso e chegou, se aproximou, enfim, óbvio, porque ele já conhecia ela em tempos, né, pretéritos Outras aí, encarnações. mas e aí pela simpatia também. Então, aí começou a amizade dele, mas eles falam que eles gostam de conversar, de se manifestar, e que o Chopin gostava muito da Terra. E, aliás, ia reencarnar no Brasil. Estava a programação depois de 2000, ia, enfim, não se fala a data, que ele gostava muito do Brasil, e que, olha só, gente, isso aqui é tudo bom para estudo nosso, estudo do livro dos Espíritos, assim, que ele fala assim, que às vezes ele fica muito melancólico, porque tem determinados momentos que as pessoas, aqui, enquanto encarnado, pensam nele e lembram as histórias não muito nobres dele, entendeu? Né? Sabe aquelas partes assim que esses grandes homens aí, Chopin, Bach, Beethoven, Gauguin, esse pessoal era meio comprometido assim moralmente, entendeu? Muito deles. E ele não gosta de ser muito lembrado porque aquilo reflete nele. Sabe, Zé? Reflete nele, Gustavo. Então, ele, enquanto espírito, ele recebe aquelas vibrações. Por isso que, né, os irmãos falam e tal, quando a pessoa falece, não ficar, sempre ter bons pensamentos, boas orações, porque ele recebe essas energias. E o Chopin diz que recebe até hoje isso. Tanto essa história do Divaldo, que ele estava com aquela música da Dolores Duran, e ela vem, quer dizer, é a ligação, né? Pelo pensamento. Né? Agora, uma coisa interessante... A Ivone Pereira fala um pouco disso também, né? No livro lá, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. Né, que o médium que deseja, que é a espiritualidade, ela está sempre disposta, como o Sérgio colocou aí, está sempre disposta a auxiliar, sempre disposta a produzir, sempre disposta a dar subsídio para o médium, né? Mas que depende muito do médium ali, do seu esforço próprio, do seu trabalho íntimo, e também de buscar estabelecer conexões. E da sintonia, né, Gustavo? Da eu acho e aí estabelece a sintonia, estabelecer a conexão. Estabelecer essa sintonia. Porque ela fala que rapidinho, Zé, ela fala que o espírito do... Que trabalhava com ela? Leon Denis. Ela gostava muito das obras do Leon Denis, muito. Ela gostava muito de ler e tal. E ela sempre ficava vibrando, né? Lia, conheceu as obras dele e tal, e vibrava, isso, aquilo. E num certo dia, Leon Denis, aí, vem e traz mensagens por Ivone Pereira. É nessa parte, inclusive, que ela vai, né? E tem uma mensagem lindíssima, né? Que é a Dor, a grande educadora. Sim. Dele pela pena aí da Ivone Pereira. E o Chopin, rapaz, ele sabe o que ele falava também, gente? Ele falava o seguinte: ela estava encarnada, né? A Ivone Pereira, e o Chopin, amigo, enfim, dela, espiritual e tal, falou assim que ele se interessava muito pela doutrina dos espíritos, mas que ele não se chegou a ter nenhum credo religioso. E isso ela falando, ela falou, mas por que? Ela perguntava. Porque é o seguinte, assim, enquanto ela encarnada aqui, ele admirava muito a doutrina espírita, porque ela era espírita, então conversava sobre ele falou que ele admirava muito, mas ele não teve religião, por quê? Porque ele, através dos milênios, o Chopin, ele teve diversas reencarnações com arquiteto, pintura e finalmente com a música. E a música ele fala que parece ser o ponto culminante das artes no nosso planeta.
A música parece ser o ponto culminante. Então, ele não teve muito tempo para credos religiosos, enfim, ele nunca se adaptou muito a isso, né? Agora, gente, para a gente poder conversar aqui alguma coisa interessante, é o seguinte, é o que nós estamos conversando. Você chega à seguinte conclusão, que a arte, por si só, ela não santifica nem redime, tá certo? Então, vamos pensar assim, a arte, por si só, ela não santifica o artista, não é? E nem redime. Então, é importante isso. Você... Zé... Só fazendo um complemento nisso que você está falando. São dois pilares da evolução. Sim. Dois pilares. A parte moral e a parte das artes. Olha, o Paulo diz isso no Livro dos Espíritos. O Paulo diz o seguinte, questão 1009, culpado é aquele que por um descuido, um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação. Ele fala objetivo da criação. O que é o objetivo da criação? Qual é o objetivo da criação? Aí continua. O culto, o que consiste no culto harmonioso do bem e do belo. Né? O Leon Denis repete isso também de outra forma no Espiritismo na Arte. Ele fala que o bem e o belo momento sublime da criação. O Leon Denis fala sobre isso. E tem também uma outra colocação do Emmanuel, que ele fala também no Consolador, que ele fala desses dois lados, que a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Isso está no Consolador. Então, vocês veem que tem dois pilares da evolução, né? E uma coisa não tem nada a ver com outra. Um exemplo, como eu gosto de jazz, por exemplo, tem um saxofonista americano, Charlie Parker, que foi um gênio do saxofone, ele foi da época dele, era o melhor de todos e tal. E desenvolveu, ele evoluiu, ele trouxe coisas de improvisação, de harmonias que não existiam, ele criou uma coisa nova. Só que ele era uma pessoa totalmente desregrada, assim, com relação a drogas, que naquela época do jazz tinha muito problema com drogas, né? Então, ele tinha, assim, a parte moral dele ainda estava muito aquém de jeito de tratar, porque em decorrência das drogas, teve problema com a mulher, com a família, na profissão, com, né, de faltar de eventos, de coisas, de compromissos, né? Agora, na música ele era um gênio, então ele desenvolveu. E tem uma outra frase aqui, depois eu preciso procurar, mas tem uma frase do Leon Denis, que é do Jules Massenet, que ele diz o seguinte, que o que mais chocou ele no plano espiritual é porque o Jules Massenet era um cara bem desenvolvido na música, maestro, né? Compôs em vida aqui, foi famoso e tal, na França, na época que a França era o centro do planeta, né? Paris, lá em 1850, era o iluminismo, lá era o máximo, né? Então ele foi um cara que estudou muito, que foi... E ele diz o que mais chocou ele no plano espiritual é que vários espíritos de elevada hierarquia espiritual não sentiam as vibrações da música. Ou seja, ainda tinha um desnível, vamos dizer, o Leon Denis estava mais evoluído na música do que um governador espiritual de uma colônia lá, que estava muito acima dele, mas não em música. Em música, sim. Então, são coisas distintas, são dois pilares. E eu acho que nós vamos ter que evoluir nesses dois pilares. Diz que a arte... Sim, a emoção e a razão, né?
São as asas da emoção A e da arte, razão. ela empolga tanto, ela arrebata, né? Mas frequentemente aparta os caminhos da redenção, né? Então, assim, tudo indica que a arte vai te empolgar, né? Tudo, arrebata, tal, mas, como diz ele, frequentemente aparta dos caminhos do crescimento moral. Isso. Ó, o nosso amigo Paulo, Ah, o Zé Sérgio, está colocando aqui, ó, o filósofo Kant foi quem deduziu o conceito de estética. Ele disse que as belas artes produzem o sentimento do sublime, e este nos leva a transcorrer a mera existência material. Transcender, Transcender, desculpa. Leva a transcender a mera existência material. Tá aqui. pois O que é. o Que tem a ver com o que o Nietzsche disse, que a vida sem a música seria um erro, né? Você imagina a música, um filme sem trilha sonora, né? Não tem emoção nenhuma. Aliás, o Paulo, vou recomendar para todo mundo aí assistir. O Paulo tem um documentário que ele viajou lá para aquela região que o Paulo de Tarso viajou e tal. Ele percorreu todos aqueles caminhos, inclusive ele fez a trilha do documentário. Ele é músico também, então tem lá um cello, tem um arranjo bacana lá. Recomendo a todo mundo assistir esse documentário sobre o Paulo de Tarso. Paulo César Fernandes. No YouTube, no Paulo César Fernandes, no YouTube. Né? Exatamente. E, gente, aí nós estamos falando assim muito, né, da arte, mas estamos falando muito sobre músicos, não é? Aí da expressão musical. E, gente, eu entendo que eles querem puxar brasa para a sardinha deles. Sabe, o Zé e o Sérgio, eles estão puxando brasa para a sardinha deles, né? Tô brincando. Mas a gente trouxe bastante expressão dos músicos aí, a gente falou de Chopin e tal, mas agora a arte, num outro aspecto dela, né, na literatura, não é? Porque a arte na literatura é espetacular. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, número infinito. Vocês estão vendo aqui? Número infinito, ó. O número Grande infinito. Augusto dos Anjos. O número infinito. Esse projeto aqui, ó. Esse projeto aqui que foi organizado, né, pelo querido Zé Henrique Martiniano. É um projeto. Não só. Tem uma equipe aí. Sim, toda uma equipe, os nossos amigos lá do SER, o Júlio Corrade, e essa turma que vibra. A Márcia Atamia também fez um monte de coisa aí. Olha, ajudou gente, muito. É um projeto aqui, esse projeto aqui, o Número Infinito, é uma reunião de poemas de Augusto dos Anjos, que o Zé aqui... Aliás, viu, Gustavo? Todos os poemas do Augusto dos Anjos. Obra completa do Augusto dos Anjos, psicografada pelo Chico. Todos os poemas psicografados pelo Chico, do Augusto dos Anjos, estão aqui nessa obra. E é claro, né, que eles foram inspirados e musicaram esses poemas aqui. Ficou lindo, gente. Ficou lindo demais. Então tem um número infinito, esse projeto maravilhoso. E um detalhe, né? Esse projeto aqui, o Número Infinito, ele foi aprovado aqui pelo Ministério da Cultura, né? Naquela lei de incentivo à cultura, a Lei Rouanet. E não foi só uma aprovação simples. Ele foi aprovado com uma menção honrosa, né? Foi um destaque. Quando teve a aprovação pelo Ministério da Cultura. É um elogio para o Chico Xavier, né, Gustavo? Exatamente. E olha só a menção que fez constar quando foi aprovado esse projeto aqui pelo Ministério da Cultura. O projeto apresenta impactos positivos no âmbito cultural, uma vez que visa registrar em livro e CD poesias psicografadas pelo médium Chico Xavier. Um conteúdo que, independentemente da crença do leitor ou ouvinte, apresenta inegável caráter cultural. Que coisa linda, gente. Né? Para mim, pelo que eu tenho conhecimento,
esse é a primeira obra espírita, né, que tem o incentivo do Ministério da Cultura, né? E é claro, né, o Chico representa isso, né? Representa esse inegável. Não dá para negar o valor cultural dessa obra, dessas poesias de Augusto dos Anjos, por Chico Xavier, né? Então, vamos falar um pouquinho, Sérgio, Zé, disso, dessa arte, dessa outra expressão da arte na literatura espírita, que são os poemas, não é? Aqui vamos falar do Augusto dos Anjos, e vou aproveitar que já que estamos falando dos poemas, para mostrar um outro projeto, ó, gente. Aqui, ó. O Mensagem dos Poetas Mortos, né? Organizado aí, o Zé, um dos organizadores, mas teve muita gente que trabalhou. Vou até mostrar a carinha de um deles aqui, ó. Sérgio Sanches está aqui, ó, na participação aqui, ó, no projeto, né? Que também reúne aqui, lá também foi feito junto com os nossos amigos do Ser, e tem aqui outros poemas. Enfim, meus amigos, falem um pouquinho desse projeto aqui, né? Vou ler até um trechinho aqui de um poema que eu sempre deixo marcado, Zé. Ó, tá aqui o meu marca-texto, eu sempre deixo marcado ele nesse poema aqui, ó. Deixa eu ver se os nossos amigos viram. Matéria cósmica. É o fluido cósmico universal, esse aí. Não é? Glória à matéria cósmica, a energia, potencial que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. Ele fala aqui, né? Livro onde o Criador inimitável grava com pensamento almo e insondável seus poemas de seres e universos. Gente, é lindo, isso né? é lindo. Né? Isso é Augusto dos Anjos, pô. É lindo. E é lindo. E olha, e outra coisa, o Augusto dos Anjos, psicografado, é melhor que o Augusto dos Anjos encarnado aqui. O Augusto dos Anjos era um pouco assim, ácido, um pouco rebelde demais quando em vida aqui, né? E depois que ele morreu e teve essa compreensão, e ele comprou a ideia, hein, do Emmanuel, porque o Emmanuel que organizou, foi o maestro dessa obra, O Parnaso de Além Túmulo. Ele foi o poeta que mais escreveu no Parnaso. Ele tem Castro Alves, Olavo Bilac, outros poetas que não são famosos, como, por exemplo, Adelino Fontoura, que eu musiquei também, que quase ninguém conhece, muito bom, mas o Augusto foi o que mais escreveu através do Chico, poemas através do Chico. Então, inclusive, como o Gustavo estava comentando, gente, e o que é legal, o que é importante, porque quando você vai compreendendo melhor a nossa alma, é a arte, assim, em todas as suas formas, né? Assim, ajudando o crescimento a evolução da alma das pessoas, entendeu? Não é somente a questão da música, mas do livro, né? E também a arte, gente, não somente como diversão, mas como reflexão, né? Com conteúdos nobres, quer dizer, por isso que ela se torna um instrumento sublime, ela é uma música que te inspira, um filme, um drama que te comove, não é? Então, isso tudo, a pintura que influencia as pessoas, um filme que estimula, né? Então, isso é interessante porque você promove o socorro de muita gente, né? Então, para quem está buscando evolução, tem que ter essa nobreza na arte, entendeu? Com todo respeito aos tipos de músicas, tipo de literatura, tipo de escritas, enfim, mas ajudando a nossa alma. Então, com quanto mais nobreza você consegue fazer isso,
né? O processo evolutivo se faz mais presente na vida das pessoas. Por isso que as pessoas vão, tô me tornando um pouco mais, né? Ouço menos isso, mais aquilo, né? A pessoa, ela começa a depurar mais certas coisas na vida. É um processo evolutivo. Você começa a escolher melhor certas coisas. Coisas que antigamente você não achava interessante, você passa a não achar mais, entendeu? Então, isso é um processo evolutivo, seja em qualquer tipo de arte, né? Inclusive na literatura. E veja bem a importância da poesia, né? O primeiro livro do Chico Xavier, e o Chico tinha ali 17 anos quando ele começou a escrever isso, ali regando aquela horta de alho, tem até quem entrar no YouTube, naquele programa Pinga Fogo, o Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro do Chico Xavier. Por que é um livro de poemas? Um livro de poemas. Ele poderia, o primeiro livro dele, já ter sido um livro doutrinário, um livro do Emmanuel. Não, o primeiro livro dele foi um livro de poemas. Eu acho que tem alguma coisa. E outra, o Chico tem mais de 20 livros só de poesia. 20 livros só de poesia. Esse livro Número Infinito que a gente organizou, do Augusto dos Anjos, ele tem a obra completa do Augusto dos Anjos, psicografado pelo Chico, reunidas de 16 livros, então tem 16 livros do Chico e tem poemas do Augusto dos Anjos. A gente pegou todos lá, e mais algum que saiu no Reformador, jornalzinho assim da FEB e tal, e juntou tudo isso, então deu 75 poemas. Né? Então, para você ver a importância dos poemas e da literatura, você veja o Humberto de Campos, que é um dos que eu mais gosto das psicografias do Chico. Humberto de Campos, olha, Boa Nova, né? O Brasil, Coração do Mundo. Tem uma série de livros do Humberto de Campos. Aliás, o Humberto de Campos escreveu mais através do Chico do que o André Luiz. Primeiro lugar é o Emmanuel, segundo é Humberto de Campos e terceiro André Luiz. Você vê a importância do Humberto de Campos. E eu tenho certeza que o Humberto de Campos foi laçado pelo Emmanuel, porque o Emmanuel viu do potencial que ele tinha. Sim. E ele era simpatizante, porque quando o Chico escreveu, o Parnaso, por exemplo, ele era da Academia Brasileira de Letras, ele foi um dos que aprovou, ele foi um dos que elogiou, ele falou assim, se esses poetas mortos começarem a lançar livro, nós aqui que vivemos disso, nós vamos morrer de fome. Por quê? Porque eles são bons, porque os poemas eram bons, né? Por isso que ele falou, ele fez uma piada, eles iam morrer de fome porque os poemas eram muito bons, né? E o Emmanuel foi atrás dele, logo depois da morte dele, e trouxe ele para psicografar com o Chico, que trouxeram, né? Tem crônicas de Além Túmulo, aquele trecho, o Sérgio que me mostrou uma que ele fala assim, ele fala, no Natal, ele fala para o João, né? Meu querido João, que o João está dizendo que a igreja está indo de mal a pior e tal, que está aquela coisa. E aí Jesus fala para o João, se os mortos nos traíram, farei com que... Se os vivos nos traíram, que seria a igreja, que deveria... Farei com que os mortos falem em meu nome, que vai ser o Kardec. Então, isso é demais, essa passagem do Humberto de Campos, né? E o Humberto de Campos, inclusive, né, ele enquanto vida, né, Gustavo, ele, como o Zé falou, ele admirava muito o Chico Xavier e foi um dos protetor assim, sempre elogiando o Chico, a pessoa ia falar alguma coisa, ele elogiava, por isso que hoje ele faz parte, né, dessa equipe, digamos assim, e então é muito interessante. Outra coisa interessante, nós estamos falando aqui de grandes vultos, grandes nomes, né, grandes escritores e tal, mas assim, esse trabalho que o Zé fez, que é o número infinito,
ele mais voltado para a obra do Augusto dos Anjos, é importante que se diga, e o Zé poderia falar um pouquinho sobre isso, a questão é o seguinte, que ele começou a fazer esse trabalho, etc., etc., sem ter muita noção de algumas coisas, e a hora que ele foi observar, estava fazendo acho que 100 anos, é isso? Uma coincidência muito, né? Olha, eu sou engenheiro, né? Embora o Gustavo não acredite, eu sou engenheiro também, além de músico. E na engenharia, a gente estuda muito assim essa coisa, por exemplo, estatística. Então, você pega aí acidente de trânsito, a Covid, então tem estatísticas. E se a estatística for séria, te dá um resultado. Você tem uma coisa, um resultado e uma definição do que está acontecendo. A curva está crescendo, precisa diminuir e tal. Agora, uma coisa que eu não aceitava, porque eu sou de família católica, sou espírita já há uns 30 anos, mas quando eu era criança, toquei violão na igreja, minha família toda era católica. E quando eu comecei eu li o Livro dos Espíritos, eu comecei a gostar das ideias do Kardec, aquelas respostas dos espíritos muito convincentes e muito assim científicas, assim, né? Essa parte minha de engenheiro não era uma coisa, não, isso você tem que acreditar. Não, era uma coisa prática, lógica, colocando as coisas. Mas eu nunca aceitei muito aquela frase, nada é por acaso, isso aconteceu porque tinha um motivo, tal. Eu achava que isso era viagem. E aí, olha só, como eu caí do cavalo. Em 2010, eu assisti, como o Paulo de Tarso, né? Caí do cavalo, como Paulo de Tarso. Em 2010, eu conheci esse livro, Parnaso de Além Túmulo, comecei a ler os poemas. E comecei a gostar muito dos poemas do Augusto dos Anjos, e falei, pô, vou musicar esses poemas. Comecei a musicar, 2010. Aí foi, musicando uma, duas, é um processo lento. Depois arranjar, depois pensar em quem vai convidar para cantar, se vai colocar umas cordas ali, e fazer um encarte, fazer essa coisa toda. O livro ficou pronto 4 anos depois. Comecei a ler em 2010, fui compondo, arranjando. 2014 ficou pronto. Aí, o Gustavo foi nessa, né? Foi lançado lá no EAC, naquela palestra do Haroldo que o Gustavo trouxe, não foi, Gustavo? 2016, que o Grupo Ilumina 2016. promoveu aí, o Não, Sérgio. então não foi. Então essa. Foi em 2016. 2014, o Haroldo teve aqui também. Então foi Isso, que aí foi no EAC com o Orson. No EAC, né? Exatamente. Então, nessa palestra do Haroldo, como o CD estava sendo lançado lá pelo Instituto Ser, eles falaram, vamos lançar... Mas era só o CD. Só o CD. O livro foi 2016. Isso. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Primeiro saiu esse CDzinho aqui, né? E depois virou o livro com o CD aqui atrás. Esse CD é o mesmo. Aí, em 2014, ficou pronto esse CD aqui, com um encarte grande também, com glossário, porque o Augusto dos Anjos tem muita palavra que o pessoal não sabe o que quer dizer. A hora que isso ficou pronto, a gente foi lançar numa palestra do Haroldo. Aí eu estou aqui assistindo o jornal da Globo, aqui na hora do almoço, a Sandra Nienberg fala assim: hoje estamos comemorando o centenário de morte de Augusto dos Anjos. Aí arrepiou, porque eu falei, não é possível que no dia do lançamento do CD, que eu comecei a fazer há 4 anos atrás, então, realmente foi uma inspiração, né, cara? As coisas não também tem... Eu vejo assim, eu acho assim que não é
com humildade que eu digo isso, porque, assim, tem músicos muito melhores que eu para fazer esse trabalho, mas talvez eles não tivessem disponíveis, né? Então, eu acho que me incumbiram, me passaram uma encomenda para começar a fazer, para lançar 4 anos mais tarde, no centenário de morte do Augusto dos Anjos. Eu acredito nisso. Posso estar errado, mas também não faz tanta diferença assim. O CD está aí, então tem muita gente que ouve, né? Que aproveita isso, né? Gustavo, O importante é que seja útil. Nosso tempo já acabou, né? Nosso tempo já passamos aí uns minutos, mas podemos continuar mais um pouquinho. Não, eu queria sugerir o seguinte, se vocês me permitem, é o seguinte, eu acho que poderia encerrar depois, com a música lá da Lápide, né? Aquela música, né, Zé? É uma música bonita. Mas antes, Gustavo, se você me permite, claro. Eu estou vendo aqui uma fala aqui de uma irmãzinha nossa pelo chat, Josiane, e ela está colocando que ela está muito triste com o que está acontecendo na vida e tal, que ela está muito, né, perturbada. Então, assim, o que eu ia sugerir, assim, por alguns minutinhos, se a gente pudesse falar alguma coisa, né, alguma mensagem aí boa, né, assim, uma coisa rápida nossa, né, para ela e para tantos outros que estão passando por um momento também. E aí depois encerrava com a música do Zé, assim, né? Apenas sugestão, né, se você permitir, né, Gustavo? Sérgio, está mais do que certo. Eu estava vendo aqui o livro, o Zé estava falando, eu não me ative aqui aos comentários, né? Eu estou vendo aqui o comentário da nossa irmãzinha, ela está muito, assim, diz que está muito triste, não sei o quê, com a vida, enfim, né? E aí, né, se a gente pudesse falar alguma coisinha antes de encerrar. Enfim, né, gente, eu acho assim, né? Eu acho que, primeiro, assim, a gente não pode ir para essa irmãzinha, para todos os outros, para nós também. Eu tenho observado no centro também as pessoas um pouquinho tristes, um pouquinho desanimadas. É natural. Mas a gente não pode perder a confiança, nós não podemos. O Cristo não é uma brincadeira, entendeu? Né? Eu queria dizer para esses amigos. Jesus Cristo, quando ele fala, você pede que eu abro, né? Eu estou com você até o final dos séculos. O Cristo não está de brincadeira, então a gente tem proteção, né? E, aliás, em tudo que acontece na nossa vida, para essa irmãzinha e para todos nós. A gente não pode. Eu sei que é difícil, é muito difícil para alguns, para os outros pode ser um pouco mais fácil, a pessoa. Mas, assim, a confiança, nesse momento, o que você faz? Oração, o evangelho em casa, não dá para fazer na igreja, no centro, faz em casa. Uma oração, a oração é poderosa, é um elemento poderoso, que você pode ajudar muito ali. Esse estado que você está agora, você toma ali faz uma leitura e, enfim, você pode resolver rápido, porque o Cristo sabe daquilo que a gente precisa, né? Então, assim, ter Jesus comandando a nossa vida, entrega na mão dele, pede mesmo, pede para ele, você vai ver se não resolve. Lógico que resolve, entendeu? Então, assim, não vamos desanimar, o mundo está desabando, o mundo não está desabando. O tempo final não vai ser agora, ponto final. Existe tudo isso que a gente entende enquanto espírita, que é um momento talvez necessário. Né? Não vamos ficar questionando, ficar, né, observando, não, é ter resiliência, um pouco de resignação e tocar nosso barquinho. Graças a Deus, que nem a nossa irmã que está assistindo, está com o computador ligado, tem, né, tudo, né, a sua família, e todos nós. Então, nós temos que ter confiança. Né? Aquele que criou o mundo, que criou a Terra, porque a Terra é um projeto de vida, gente. A Terra é um projeto de Jesus Cristo. O planeta Terra é um projeto do Cristo que tem que dar certo. E está dando certo. A gente está passando, a gente não pode se deixar envolver por notícias disso, aquilo, não. Vamos ter segurança, porque em todos os momentos da vida, ou dos apóstolos, ou da humanidade, entendam como queiram,
sempre teve momentos difíceis. Então é um momento para a gente fazer uma higienização. Pode ver, o joio e o trigo estão subindo junto. Então vai ser um momento bom, um momento de limpeza, de higienização, um momento de respirar melhor. Então nós não podemos estar triste, ficar, às vezes, né, angustiado com isso ou aquilo. É óbvio que cada um tem os seus problemas particulares, mas a gente tem que ter confiança, né? Seja quais forem os problemas, confiança sempre que as coisas amanhã elas mudam, elas se alteram. Isso é, pelo menos, as palavras que eu queria deixar aí. Josiane, é isso mesmo, viu? A gente ter confiança em Deus, confiança no Cristo, confiança de que nós não estamos sozinhos no mundo, né? Confiança de que, às vezes, as nossas aflições, as nossas angústias, às vezes o desespero que chega a tocar a nossa alma, indica que sumir do mundo seria a melhor situação. Mas a gente sabe que a gente não some do mundo, não é? Que a vida não vai desaparecer e a gente vai continuar. Então, no momento da aflição, no momento da dor, tenha primeiro certeza, você não está sozinho, não é? Você pode ter certeza que tem um coração que muito te ama, um coração que tem muito amor por você e que está aí, próxima de você, aí em Valparaíso, perto de você, tentando te dizer, calma, minha filha, isso também vai passar, não é? As dores, elas vão passar, as dificuldades, elas vão passar, assim como aqueles momentos que nós já tivemos de alegria, né, de felicidade, também passaram, porque tudo isso faz parte desse processo. Então não se desespere, não pense que você está sozinha, de maneira alguma, não é? Nós estamos todos juntos. Às vezes dói mesmo, não é? Às vezes a vida dói, que a gente acredita que é esse o único caminho, mas não é, viu? Tenha certeza disso. O maior caminho que a gente tem é encontrar primeiro a serenidade, a calma, como o Sérgio bem colocou, confiar no Cristo. O Cristo está com a gente. E quando ele disse para a gente aquilo ali, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, Sim. Ele não mentiu. Sim. Não é? Essa proposta de consolo, de alívio desse Cristo que socorre os nossos corações, ela é verdadeira. É que às vezes a gente se perde, né? A gente se entorpece na nossa dor, na nossa aflição, de tal maneira que a gente não consegue perceber. Mas nós estamos amparados. Tem, assim, muita fé nisso. E tem até uma mensagenzinha curta do Emmanuel, que eu gostaria de dizer para você, e também para quem estiver, né, ouvindo. E aí, Josiane, o Emmanuel diz o seguinte: disseram que não vencerás em teus empreendimentos, que o teu doente querido está no clima da morte. Disseram que atravessarás longa noite de provações. Disseram que não encontrarás o trabalho que mais deseja, que não te recuperarás de certas perdas sofridas. Disseram que não realizará os sonhos que acalentas. Disseram que os entes amados distante de ti nunca mais te voltarão ao convívio. Disseram que o desgaste do corpo físico não mais te permitirá as realizações que tanto almejas, que, por essa ou por aquela falta, disseram que andarás sobre a terra constantemente sobre pedras e espinhos. Tudo isso disseram. Entretanto, continua agindo e servindo, orando e esperando, porque as opiniões de Deus
são diferentes. As opiniões de Deus, minha amiga, são diferentes de tudo o que disseram para a gente, ou do que até mesmo, às vezes, a gente diz para a gente. Então, calma, fé em Deus, vamos passar por esse momento com confiança, como o Sérgio disse, confiança de que o Cristo não está de brincadeira. Ele está conosco, né? E estamos juntos. Zé Henrique? E complementando essa fala aí de vocês dois, eu diria o seguinte, que tudo o que acontece na nossa vida é para a gente aprender alguma coisa. Então, a gente, depois que a gente passa por uma dificuldade, a gente fica mais forte, mais sábio com relação à vida. Desde criancinha, o Gustavo está com uma filhinha agora recém-nascida, a Maria ainda vai ter que tentar botar o dedo na tomada, aí se ela levar um choque, ela vai aprender que não é mais para pôr o dedo na tomada, e assim por diante, o tempo todo, na adolescência, depois, a gente vai fazendo um monte de bobagens que a gente não tem obrigação de escolher sempre o certo. A vida serve para experimentar, tentar e ver quando não deu errado, voltar para o outro caminho. Então, a ideia é essa. Tudo que está acontecendo, mesmo que seja ruim, está servindo para ensinar alguma coisa para a gente. A hora que isso passar, a gente vai estar mais forte, né? E essa música que nós vamos ouvir, ela diz exatamente isso. É nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, essa é a lei de Deus, é a lei da reencarnação, que todo mundo, quer queira, quer não queira, quer erre, quer desista, continua evoluindo e renascendo e progredindo sempre, até chegarmos num nível, né, de que a gente talvez não precise mais errar, né, não erre mais, um nível de perfeição, que estão bem longe disso. Por enquanto, a gente ainda está errando aqui, está aprendendo, porque nós estamos mais para o início da evolução do que para o final, né? Não é isso? É isso aí, é isso aí. E como a Maria mandou o recado para o Chico quando ele estava num momento de grande aflição, minha amiga, né? O recado que Maria Santíssima, né? Maria, mãe de Jesus, mandou para o Chico foi: isso também passa. Então, minha amiga, essas dores também vão passar. Calma, calma, acerena o coração, fé em Deus, olha para o lado, você pode ter certeza, vai ter um coração aí pronto para te dar consolo, para te dar abrigo. E essa música que o Zé falou, né, e o Sérgio sugeriu para a gente encerrar, ela conta aqui desse projeto, né, do Mensagem dos Poetas Mortos. Se eu não me engano, é a última música, é isso, não é, Zé? É. É a última música aqui do Mensagem dos Poetas Mortos, e foi recentemente premiada, não é? Premiada. Fala um pouquinho aí, Zé. Bom, a animação e a música. Quando a gente lançou esse CD, eu pedi para um amigo meu, Lucas Tanuri, fazer uma animação sobre essa música, para a gente divulgar o CD e tal, né? Colocar no YouTube e tal. E o Lucas falou assim, olha, tá tendo um festival na Europa de animação, vamos inscrever essa música lá? Falei, bom, é uma música espírita, né? A letra ali é a lápide do Allan Kardec e tal, não sei, mas por mim tudo bem, podemos escrever e tal. E essa música acabou ganhando o primeiro lugar lá nesse festival, né? Bang Awards de Portugal, e com mais de 400 vídeos concorrendo de várias partes do mundo. Então, isso é uma grande honra aí para a gente. Eu acho que é uma coisa muito boa para o espiritismo,
porque essa música, inclusive, ela está sendo cantada em 5 idiomas, né? Então, gente do mundo inteiro vai poder ouvir essa frase no seu idioma, um idioma que entenda, essa frase que está na lápide de Kardec, que é o resumo da doutrina espírita, não é? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Legal. Ok? É isso aí, gente. Então, bom, a gente vai encerrar aí com a música. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Sérgio, né, o nosso Sérgio McCartney Sanches, aqui, né, ao Zé Henrique, o Martiniano, não é? Pelo carinho, pela alegria. Gente, nós conversamos, vocês viram, ó, o tempo passou e a gente não percebeu. Foi assim, o tempo ele é muito... Né, a gente tem que aproveitar realmente o valor, o tempo que a gente tem para viver com plenitude. E aí, vamos, né, todos vocês ouçam essa música. E como o Zé Henrique fez a abertura, essa abertura que a gente tem do Sintonia é do Zé Henrique, mas a gente tinha uma outra abertura, que é a abertura da música, né? Cantada ali com o Emmanuel. Mas o YouTube vivia travando, então o Zé fez 2 versões, uma com a letra e uma sem a letra. Então a gente usa a sem a letra, porque senão o YouTube ele ficava toda hora travando aqui o canal, por causa da letra, né? Então a gente usa sem. E nessa abertura, que é uma música, que é um poema do Emmanuel, né? Pode dizer assim, chamado Sinfonia, Emmanuel vai dizer para a gente o seguinte: e quem ouve uma sinfonia, sem abrir a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Né? O Emmanuel é um poeta também. Exatamente, é um poeta. Então vamos ouvir essa música, essa composição do Zé, encerrando o nosso Sintonia de hoje, com a acústica da alma, abrindo a nossa... A lápide. Gustavo, deixa eu dar só um alôzinho. Quem quiser ouvir mais aí das músicas, quinta-feira dessa semana, às 8 horas, eu vou dar uma entrevista para uma rádio virtual de Feira de Santana, lá na Bahia. Legal. E essa música que a gente vai ouvir agora foi a abertura de um congresso lá em Feira de Santana. Então, eu não sei exatamente o endereço agora lá, mas quinta-feira, às 8 horas da noite, no YouTube, vai estar ao vivo. Então, nós vamos falar muito sobre música, vamos tocar várias músicas desses CDs que o Gustavo falou, né? E quem quiser ouvir mais, procura aí, ou manda mensagem aqui para mim também, quem tiver o contato, e a gente passa o link lá, tá ok? É isso aí, gente. Então, vamos ouvir agora. Ouvir e ver, né? A lápide, né? Com a acústica da alma. Tá certo? E depois a gente encerra. Desde já, uma boa noite para todos. Muito, muito, muito obrigado, né? Pela companhia de vocês. Muito obrigado por mais uma semana. Zé, Sérgio, um abração. Fiquem com Deus. Um abraço, boa noite e obrigado, hein? Boa noite a todos. Vamos lá, gente. A lápide. Mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle la loi. Say
to be born, to die, to be reborn again, and constantly progress. That is the law. Geboren werden, sterben, wiedergeboren werden und unendlich fortschreiten. Das ist das Gesetz. Nascer, morir, renascer ainda e progressar sempre.